Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Espero que todos estejam bem. Irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a ligação do que está revelado no Salmo 110 com a Batalha do Armagedon, lá em Apocalipse, capítulo 16. Eu estudo a palavra todos os dias, eu dedico um tempo para estar estudando a palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus me veio em mente essa revelação. E vocês vão ver, eu vou passar para vocês, vocês vão ver que é perfeita a ligação daquilo que está no Salmo 110 com o grande dia, o dia da batalha do Armagedon. E é tremendo. Eu separei aqui dois textos em Apocalipse e vou citar cinco versículos, quatro versículos do Salmo 110. Eu gravei um vídeo anterior do Salmo 110. No vídeo de hoje eu vou falar coisas novas. Claro que é o mesmo assunto, mas eu vou trazer novas revelações e novas profecias, vamos dizer assim. Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 ao 17. Na leitura do Apocalipse, eu vou citar o Salmo 110, e vocês vão ver que está perfeitamente em ordem, segundo a inspiração do Espírito Santo, que falou com Davi e falou também com João, irmãos. Aquilo que o Espírito Santo fala para um profeta, Davi foi profeta, ele vai falar para outro profeta, né? Ele vai falar a mesma coisa, o mesmo assunto, com acréscimo de detalhes. Deus não vai falar uma coisa para um profeta e outra coisa contraditória para o outro, porque o plano de Deus é um Deus, né? Deus de confusão, irmãos. Apocalipse 16, versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então, espíritos de demônios, o apóstolo João viu sair da boca da besta, da boca do falso profeta e da boca do dragão, do próprio diabo, do falso profeta e do anticristo. O apóstolo João viu sair três espíritos imundos, como rãs, porque são espíritos de demônios, os que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, os demônios vão convencer os reis da terra a apoiar o anticristo, que está agindo segundo o poder do dragão, que é Satanás, e que tem como braço direito o falso profeta, que convence o mundo inteiro que o anticristo é o salvador, aquele que vai solucionar os problemas, o grande governante. E os demônios vão convencer esses reis a se ajuntar para a batalha. E olha só, versículo 15, aqui de Apocalipse 16. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Só aqui, meus irmãos, dá para derrubar a doutrina do pré-tribulacionismo, que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Aqui Jesus ainda fala que vem como ladrão. Depois que os espíritos imundos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, para juntar os reis para a batalha. Só aqui já dá para derrubar essa doutrina. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e não vejam as suas vergonhas, bem-aventurado aquele que se santifica. Não adianta estudar as profecias se não se santificar, se não reverenciar, né? Se não negar a si mesmo por amor a Cristo, por amor àquilo que Cristo fez por nós, nos trazendo a salvação. A salvação vem dele, mas também está escrito para buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu não vou focar nesse tema aqui. Mas eu tenho que falar, irmãos. Agora, continuando. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isso está no versículo 16. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então a batalha do Armagedon é os reis da terra apoiando o anticristo. Agora no Salmo 110, no versículo 1, Deus fala para Jesus, quando Jesus sobe aos céus, assenta-te à minha direita, é o Cristo glorificado, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Irmãos, os demônios é que juntam os reis, mas é uma ação que Deus está organizando meio que uma armadilha para os seus inimigos.
É permissão de Deus que esses demônios juntem os reis. Para quê? No versículo 1, Deus fala assim, olha, fica aqui, meu filho, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 2 do Salmo 110 vai dizer que Deus enviará, vai fazer dominar sobre os inimigos o cetro da sua justiça. E esses inimigos é o império da besta. São esses reis que estão apoiando a besta. Amém, irmãos? Aí olha só o que fala no versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu. Então lá no céu, olha a voz que vai dizer, do trono, está feito. Esse está feito é a volta de Jesus. Vou parar essa leitura por aqui e vou lá em Apocalipse 19 agora. Você pode continuar lendo até o versículo 21, que termina o capítulo, e você vai entender. Eu acredito que você já entendeu. Agora eu vou em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 15. Fala que Jesus desce do céu num cavalo branco. Aí olha só, versículo 15. Você pode começar a ver no versículo 11, que tem uma epígrafe da vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. A vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta é quando ele volta. Então, quando ele volta, já tem na terra a besta e o falso profeta. Então, mais uma vez, fica claro. Lá no Salmo 110, versículo 1, também fica claro que a igreja não é arrebatada antes da grande tribulação. Afirmar isso é contradizer a palavra do Pai. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos vossos pés. Não é até antes. Antes você dá uma voltinha, depois você volta. Não. É até que eu ponha os inimigos debaixo dos vossos pés. E os inimigos são os reis que apoiam a besta. Irmãos, olha só, mas vamos ler aqui, Apocalipse 19, versículo 15. Desse Jesus, olha o que fala, da sua boca saiu uma aguda do nosso Senhor e Rei dos Reis. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações que aceitaram a marca e que marcharam contra Jerusalém na batalha do Armagedon, que eu acabei de ler. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Vê se não está dizendo sobre o versículo 2 do Salmo 110, que Deus vai enviar o seu cetro para dominar sobre as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Esse lagar da ira de Deus são esses reis, são esses exércitos que estão seguindo o anticristo. Jesus volta e os derrota e os mata. É isso mesmo, olha, e o Salmo 110 vai dizer no versículo 5, primeiro ele vai dizer no versículo 3 que os servos do grande rei, os servos daquele que se assenta à direita do Pai, vão se apresentar com santos ornamentos. Jesus volta e a igreja já vai, aí sim a igreja é arrebatada, no abrir e fechar de olhos, e vai se apresentar com santos ornamentos. Vai se apresentar com o corpo glorificado diante de Deus. Aquele que crê em Cristo, aquele que santifica a sua vida, com santos ornamentos. E está falando também do milênio, que após derrotar o anticristo, começa o milênio, começa o reino de Cristo. E aí os eleitos, a igreja, vai se apresentar com santos ornamentos. A igreja, os profetas, aqueles que creram no Senhor. E no versículo 5 fala o seguinte, que o Senhor que está à direita de quem? Do Pai. Ele vai ferir os reis. Esse ferir os reis é pisar o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus volta e pisa nos exércitos do inimigo, naqueles que já aceitaram, já que se entregaram a Satanás. Olha só, versículo 16 de Apocalipse 19. E no vestido da sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse é o Filho do Homem, é Jesus. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo: a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então esse é o dia do cumprimento total da ira de Deus. Para que comais as carnes dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, as carnes dos cavalos e do que aqueles que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos,
pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. Irmãos, é muito claro que esse versículo 19 aqui de Apocalipse 19, vi a besta, os reis da terra, que os espíritos convenceram a juntar, e os seus exércitos reunidos aonde? Num local que se chama Armagedon. O Apocalipse 19 está trazendo detalhes sobre o Apocalipse 16. Eles vão estar reunidos lá para batalhar contra Cristo. Então, aqui que Cristo está voltando. E com o seu exército é a igreja arrebatada e os anjos. Amém, irmãos? Então, é tremendo que o Salmo 110 vai falar a respeito da batalha do Armagedon, junto com o Apocalipse 16, junto com o Apocalipse 19 e com outros textos também. Então, irmãos, eu queria passar isso para vocês hoje. É tremenda revelação. Lê Apocalipse 16, Apocalipse 19, Salmo 110. Você vai ver que Jesus está lá até que Deus, na sua soberania, permita que o inimigo venha se ajuntar. Os espíritos de demônios é que vão estar convencendo os reis, mas é uma ação permitida por Deus. Deus está preparando para aquele grande dia. E Cristo vai voltar, destruir, né, a besta, o falso profeta, prender o diabo, e ele vai ficar preso por 1000 anos, que é o dragão. E nesses 1000 anos, Cristo reina com a igreja sobre as nações que vão sobrar. O profeta Daniel fala sobre isso, o Apocalipse vai falar sobre isso, várias profecias. Eu vou entrar também nesse assunto. E como eu falei com os irmãos no vídeo passado, né, eu estou aprofundando aqui o nível de revelação nos assuntos do canal, tá bom, irmãos? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, divulga, manda para alguém esse vídeo. Eu acredito que ficou muito claro para entender. Se não ficou, se algo deixou dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou estar respondendo. Responda até em outro vídeo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.